Nós começamos mais um programa chamado Espiritualidade, um caminho a percorrer. A paróquia São Vicente de Paulo toma essa iniciativa, com essa equipe maravilhosa também. Temos o Éder, que está nos ajudando nas gravações, etc. Muita gente animada com a pastoral da comunicação e tudo mais. Então eu dou boas-vindas a você, seja bem-vindo, para que possamos participar de modo muito cordial mesmo nessa nossa conversa. Nós estamos aqui na casa paroquial, então não se assuste se ouvir um latido de cachorro, passar um caminhão vendendo ovo. Então é isso mesmo, né? A nossa proposta é ser uma coisa bem de casa, bem gostosa mesmo. E hoje o assunto é espiritualidade e educação. Nós temos aqui a presença do Bruno, amigo já de muito tempo, não vou falar quanto tempo é, né? Por favor. O marido da Eli, nossa amiga também, o pai do Luiz Miguel. Então, ele professor, licenciado em filosofia, história e pedagogia, por isso que nós chamamos esse companheiro de muitos anos para nos ajudar a refletir sobre esse tema de hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Romildo, sua bênção. É um prazer estar aqui. Boa tarde a você. Ou boa noite. Ou boa noite. Ou bom dia, depende do horário que está assistindo. Está vendo? O programa ao vivo é outra coisa, né? É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa, dessa bonita iniciativa, dessa querida paróquia de São Vicente de Paulo. Parabéns, acho que o Padre Romildo já introduziu muito bem, acho que a ideia é esse bate-papo, essa troca de ideias sobre esses dois temas que são tão pertinentes para nós, que é espiritualidade e educação. Então, estaremos juntos esses minutinhos aqui para conversarmos, debatermos um pouquinho sobre isso. Agradeço desde já a sua presença, viu? Sinta-se em casa. Eu convido você que está aí para ter um momento de silêncio, percebendo a presença de Deus, a ação de Deus, uma ação amorosa em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bruno, olha, esse assunto de educação, eu tenho certeza que você está mergulhado. Você dá aula em quais lugares mesmo atualmente? Olha, Padre, eu já tive a experiência, esses anos como docente, de trabalhar na rede pública. Hoje eu fui professor e tive a experiência também de trabalhar na vice-direção de uma escola. E hoje eu estou só na rede privada. Hoje eu tenho a graça de lecionar na escola Nossa Senhora Aparecida e no Instituto São José. Ambas escolas confessionais, cristãs, católicas. É um desafio no ambiente católico, cristão, de que você tem que ser alguém que educa e educa com princípios e valores. Mas, em todas as escolas, precisa ter princípios e valores, né? Perfeito, Padre. Eu acho que o mais bacana quando a gente fala em educação, e aí já trazendo o nosso tema de hoje, educação e espiritualidade, é a gente pensar o ser humano como um ser integral. O nosso, aí puxando um pouquinho para a nossa área da filosofia, o Ocidente pecou um pouquinho quando separou, nessa ideia platônica de separar as coisas, essa dicotomia, ou um ou outro, né? O ser humano na dimensão espiritual ou física. Não, nós temos várias dimensões enquanto seres humanos. Então, a espiritualidade é uma dimensão humana importantíssima. Então, quando eu faço educação, quando eu produzo educação, eu também trago a minha espiritualidade, né? Não tem como eu trabalhar a minha espiritualidade só no colégio católico, né? Eu tenho que trabalhar essa minha espiritualidade quando eu estou fazendo educação também na minha casa, quando trabalho em um lugar laico, como já trabalhei em alguns bons lugares também. Então, assim, não dá para separar, né, o católico
do indivíduo, Bruno, o cristão do professor. Eu sou professor, sou católico, dentro da escola e fora da escola. E uma coisa interessante, por incrível que pareça, eu leciono também ensino religioso nas duas escolas. E por incrível que pareça, o material didático das redes católicas não traz como proposta a questão da conversão, do proselitismo. A ideia é trabalhar a religião, a espiritualidade, como um fenômeno humano. Isso é natural da gente. Então, não é porque nós estamos no ambiente católico que as aulas de ensino religioso são proselitismo. Pelo contrário, é estudar a espiritualidade e a religião como um fenômeno. Proselitismo é criar adeptos. E piorou tudo, né? Proselitismo é um processo, um dinamismo para captar seguidores para a sua fé. E não é essa a proposta da igreja. Deixa eu deixa eu contar um segredo para você, que poucos sabem. Em 1985 e 86, naquele período, eu estudei magistério. Eu também sou da linha, sim, e me ajudou muito na questão da dinâmica, da didática, da metodologia, do planejamento, me ajudou muito como seminarista e como padre. Claro que quem não estudou também pode ter, às vezes é dom natural. E quando eu estava estudando filosofia, a escola de Seu Junqueira, em Jacareí, convidou para alguns seminaristas dar aula de ensino religioso. Mas eu falei, mas falar de religião em si pode ser, e é bom, mas daí eu levei a antropologia filosófica. Dei aula para a 8ª série, para o 3º ano, naquele ano, né, colegial, como falava, né, e também para o Mobral, na época, adultos. E, para dizer, aulas de antropologia filosófica que falavam de valores humanos, princípios, etc. Aí já tem tudo a ver com o que você falou e com o nosso tema. Espiritualidade não é professar uma fé, mas a partir de uma fé ajudar a construir o ser humano. E depois de padre, você depois comenta, depois de padre eu fiz vários trabalhos nas escolas, nas salas de aula, uma presença do padre, atendia a criançada, jovens, adultos e também com os professores. Eu ia tomar cafezinho com os professores para estar ali, naquele momento espontâneo de convivência. E quantos professores, padre, a sua presença aqui é muito da força. Significativo. Porque o mundo da educação, também no mundo da política, no mundo da economia, no mundo viver valores, é um desafio muito grande. E os professores hoje têm passado muito apuro. Então, a espiritualidade, não só de uma profissão de fé, mas o sentido espiritual da vida para os professores, para os alunos, para os profissionais da escola, tão importante, não? É importantíssimo. A gente costuma conversar, você deve ter ouvido essa frase também aí em casa, não é que quem vive uma espiritualidade não tem problemas, pelo contrário, né? A gente tem problema como todo mundo. Penso que a espiritualidade nos ajuda a enxergar melhor ou a enxergar com outros olhos esses problemas, né? Então não é uma coisa separada, é bem isso que o senhor falou. Falando de espiritualidade e do que o senhor viveu, isso é muito bacana, né? A gente fala a partir de uma prática. Na Igreja Católica a gente teve aí algumas congregações que, com os seus carismas, trabalharam de modo mais particular a questão da educação, como, por exemplo, os jesuítas, os salesianos. Eu vou pegar um pouquinho dos salesianos, que é onde eu atuo também atualmente. Mas Dom Bosco, lá no século XIX, conseguiu pegar essa ideia que o senhor fez nas escolas. Ele chamava de pedagogia da presença. Entende? Então, não é eu ficar falando de Deus, eu ficar falando da religião, mas é com o meu modo de ser, com a minha presença significativa, eu estar junto com eles. Então, com certeza, faz diferença, de repente, para aquela professora que estava passando por bilhões de problemas e confusa, naquele ambiente de trabalho, um padre, a sua presença de pastor, a sua presença de amigo, que de repente não precisou falar, catequizar, pregar, mas a presença pedagógica.
E isso é um desafio para nós, né? A gente viver a nossa espiritualidade com essa pedagogia da presença. Eu fico lembrando aqui, em algumas ocasiões que eu fui à UTI, os profissionais que estão lá, padre, dá uma benção aqui porque está pesado. Hoje já faleceram tantos. E a presença da igreja junto com os professores, daí a pastoral da educação, é também para dizer para os professores, ficar firme. Você é um serviço, é um ministério que você está fazendo em benefício do ser humano e também da própria sociedade. Então, não estou falando só do padre, não devemos falar só do padre, nem só da igreja, mas a vida a partir de valores, de convicção, de um projeto, isso fortalece os professores na missão como pedagogos, como educadores, formadores de consciência. Perfeito. Aliás, eu gosto muito da etimologia das palavras. E se a gente for pegar a ideia do pedagogo na Grécia Antiga era aquele escravo que conduzia a criança pela mão. Então, o pedagogo é aquele que conduz pela mão. O que os professores fazem, né? Conduz o aluno até a aprendizagem, conduz nesse processo, né? Não é ele quem garante o aprendizado, mas o professor é aquele que é o mediador, então, nesse processo de aprendizagem e que quer fazer isso. Algumas pessoas, às vezes, falam assim, olha, como que eu posso ajudar a escola na educação do meu filho? Então, ao contrário, né? Nós estamos, o senhor fala de valores, isso é interessante, nós estamos numa época que a gente está invertendo os valores. A principal missão de educar os filhos é da família, não é? O Catecismo da Igreja Católica deixa isso muito claro sobre o dever dos pais, o dever e o direito dos pais de educar os filhos. A escola, ela colabora, a escola ajuda nesse processo, né? Então, quando escola e família falam a mesma linguagem ou estão interessadas nos mesmos valores, a gente consegue então trabalhar a formação integral do ser humano. Mas tem muitos pais deixando para os catequistas a formação na fé. Tem muitos pais deixando para os avós a educação. Nada que os avós, nada contra eles, mas é papel dos pais. Assim também a professora é um instrumento para criar uma formação, uma educação metodológica, sistemática, que os pais também podem fazer, mas tem um profissional nessa área, né? Um dia eu vi uma reflexão assim, Bruno, nós temos que trazer os jovens para a igreja. O padre falava, cadê os jovens? Onde estão eles? Uma pessoa levantou a mão, padre, os jovens estão na faculdade, do outro lado da rua, tem 4.000 jovens lá. Juventude, educação, nós temos uma política pública educacional que passa por, que está na UTI também. É um risco de não querer educar, porque quem lê, quem aprofunda, quem tem conhecimento, tem também questionamento, tem também posicionamento, e daí podemos ter uma política pública na área da educação que não favoreça uma consciência crítica e uma liberdade, né? E o jovem não tem tanto interesse de aprofundar como um tempo atrás, mas também o jovem tem sede de conhecimento. As mídias estão aí, a internet. Então, onde entra o equilíbrio em ter um conhecimento tradicional, no sentido da tradição, daquilo que é a verdade, nos dicionários, não apenas no Google, e, ao mesmo tempo, estar também presente os mecanismos que temos, os instrumentos que temos para conhecimento até mundial das coisas. Padre, o senhor tocou num assunto interessantíssimo. Vale a pena a gente lembrar do Sócrates, né? O Sócrates é o chamado pai da filosofia ocidental, porque ele divide a filosofia. A história da filosofia é dividida entre antes de Sócrates e depois de Sócrates. E o Sócrates foi condenado à morte, o senhor deve se lembrar muito bem disso. E um dos motivos da sua condenação
é incitar a juventude, né, a revolta. Por quê? Porque ele levava a pensar. O método Sócrates, chamado maiêutica, maiêutica significa dar à luz as ideias, né? Dizem que a mãe do Sócrates era parteira e ele também queria trabalhar fazendo parto, mas não parto do ser humano, mas parto das ideias, né? Então, por isso ele foi mal interpretado na época, porque ao invés de dar as respostas, ele questionava, né? Ele fazia a pessoa dar a resposta vindo de dentro para fora. E é isso que a educação precisa fazer. A educação precisa incomodar, né? Incomodar, questionar, filosofar não é balbúrdia, não é discórdia, não é confusão, isso é pensar. E será que é interessante uma sociedade crítica, uma sociedade que de fato veja o que é importante para ela? Né? Então, quando nós discutimos questão de educação pública, de saúde pública, de políticas públicas, a gente não está fazendo política ou politicagem, a gente está buscando o que é direito do ser humano, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu odeio política, que política não se discute, e isso é um desserviço à educação, porque a educação pública, a educação da escola municipal, da escola estadual, das universidades públicas, perpassa por isso. Então, isso exige de nós uma reflexão, sim. Escuta, será que é interessante gerar jovens críticos? Jovens que vão, de repente, ir de frente com o sistema? Vocês aqui da Paróquia São Vicente de Paulo têm como padroeiro do Centro de Promoção Humana Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, eu tenho uma frase que eu acho fantástica, porque alguns chamavam de santo, né? E outros nem tanto, mas uma frase dele era: quando eu dou comida para o pobre, me chamam de santo. E se eu pergunto o porquê da pobreza, me chamam de comunista. Então veja, é preciso trazer para a nossa realidade essa questão da educação, de ir na raiz, de ir na origem. Escuta, está ruim? Por que está ruim? Entende? Não é apenas buscar culpados, mas é buscar o que nós faremos. Né? A gente não pode ficar, da época da ditadura militar, tinha aquela música, né? Estava à toa na vida, vendo a banda passar. Não, a gente não pode ficar de braço cruzado vendo a banda passar. Né? E tudo isso é educação. Então, quando tem uma coisa interessante, você acha que nunca ouviu isso na sua casa, nem o senhor, padre? O pai fala assim para o filho: não pode mentir, mentir é pecado. E aí o telefone toca, é do banco: fala que eu não estou, fala que eu não estou. Olha, eu educando com o exemplo. Porque a educação não está na teoria, né? Está na prática. Aliás, por isso que alguns jovens, alunos, quando começam a estudar muita teoria, não se interessam. Tem outros que gostam. Mas o interesse pela educação ou pelo conhecimento das coisas, ou a justificativa das coisas, é de cada um. E a escola, a educação que não caiu de moda, tem 3 instituições que não caíram de moda: família, igreja e educação, a escola. Então, a escola deve ajudar que cada jovem torne-se responsável pela sua própria vida e pela vida dos outros também. Eu tenho uma frase assim: se o jovem, adolescente, não fizer suas escolhas, alguém fará por eles. Então tem que saber escolher, decidir e viver aquilo que é bom. E a educação está para isso também, sem dúvida. Estou certo? Você que é o professor nativo. Está certíssimo. É o Paulo Freire que pegava muito essa ideia de uma educação emancipadora. Gente, a educação liberta. A educação nos faz sair da nossa zona de conforto, sair do nosso mundinho. Né? A educação me faz criar asas e voar. O senhor sabe que, quando, sobretudo no Estado, que é laico, e, aliás, só um adendo, às vezes, falando de espiritualidade, né, e educação, a gente corre esse risco de ter que virar de novo cristão de catacumba.
Não posso falar que eu sou cristão, porque eu estou na universidade, porque eu estou na escola pública. Vale a pena lembrar que o Estado, enquanto instituição, é laico. Os indivíduos não. Né? Mas a gente tem esse perigo, então. E aí, na universidade, no ambiente laico, é onde eu preciso mostrar com a minha presença, com a minha educação, que eu posso fazer a diferença. Que a educação liberta, de fato. Né? A educação precisa nos libertar. Então, mas eu dizia que no Estado, sobretudo, os alunos perguntavam assim: nossa, um professor de filosofia católico? Professor, o senhor acredita em Deus? Entende? Ainda tem muito na nossa sociedade essa dicotomia, essa separação entre fé e razão. Né? O saudoso Papa João Paulo II, né, na sua carta Fé e Razão, ele fala exatamente sobre isso. Lembra Santo Agostinho? Não é fé versus razão, é fé e razão, como que duas asas que nos levam a Deus. Se faltar uma delas, a gente vai chegar bambeando. Então, assim, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha espiritualidade, que é pautada, embasada na razão. É uma fé racional. E essa fé racional me liberta. Nós temos como pedagogo Jesus Cristo. Espiritualidade cristã, Jesus Cristo pedagogo. Ele soube ajudar aquele grupo de 12, e outros também, mas os de 12 mais ainda, esse grupo a fazer um processo de amadurecimento. Jesus, quando estava no contato com o povo, também era muito pedagogo. Por exemplo, quando ele estava ao lado, ali sobre o poço de Jacó, apareceu uma mulher samaritana. Ele não chega dizendo: ô mulher, o que você está fazendo na sua vida? Você está com 5 maridos aí? Você dá-me de beber? Pedagogia, não sei se ainda usa esse termo, processo saca-rolha, tirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem e começar a dialogar com aquela realidade da pessoa. Né? E Jesus teve outros tipos também de pedagogia. Então ele é um pedagogo. Maria é pedagoga. A igreja deve ser pedagoga. O ser humano deve ser pedagogo. Né? Então, a partir de Jesus Cristo, perceber como que ele convivia, como que ele ensinava, mais do que isso, como que ele vivia. Porque tinha os mestres da lei que tinham muito conhecimento, muita teoria. E em certos momentos Jesus falava e outros ficavam espantados. Olha como ele fala, como quem tem autoridade. Então, a pedagogia, a educação é vida. Né? E tratando de Jesus Cristo, é uma vida plena. Sim, então, e aí Jesus Cristo acho que é o pedagogo por excelência, não é? Porque de fato, se a gente for pegar alguns detalhes da Sagrada Escritura, isso me fascina, a pedagogia de Jesus, como o senhor falou, né, o saca-rolha, o que o Sócrates chamava de maiêutica, tirar de dentro para fora, Jesus Cristo, por exemplo, diante de Pôncio Pilatos, né? Está sendo acusado, uma multidão gritando, e ele, com uma serenidade, faz aquela pergunta filosófica para Pilatos: o que é verdade? Né? Em tempos, vale a pena a gente trazer para a nossa realidade hoje, de 2020, quantas fake news saem por aí acerca da igreja, do governo, das instituições, das famílias. Então, assim, vale a pena sempre essa pergunta de Jesus: o que é verdade? Né? Em outro momento, quando o senhor fala que Jesus veio trazer vida e vida plena, a gente volta a falar da educação do ser humano pleno, do ser humano integral. Veja, tem uma passagem que eu acho fantástica de Jesus. Os discípulos estão com fome, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E pega, acho que milho no sábado, e ele ainda faz uma cura no sábado, e os homens da lei querem questionar os judeus: escuta, mas olha, os seus discípulos estão usando o dia de sábado. E Jesus não dá a resposta, mas ele faz com que eles pensam. É verdade, mas vem cá, quem foi feito para quem? O homem foi feito para o sábado, ou o sábado foi feito para o homem? Então vale a pena, quando a gente pensa em educação, na nossa realidade, a gente trazer essa frase de Jesus. Nós estamos,
tirando nós aqui da Paróquia São Vicente de Paulo, e quem está nos assistindo, que são tudo bom, o resto da sociedade, a gente está caindo no perigo de coisificar o ser humano, coisificar as nossas relações, não é? Então, tomemos cuidado. As coisas, o dinheiro, a economia, a educação, tudo que existe foi feito para o homem e não o homem para ela. Então, a educação é um meio de eu viver a minha espiritualidade. O meu trabalho, o seu trabalho, seja qual for, onde você atua, a gente tem que trazer como meio para viver a nossa espiritualidade. Nós temos então a instituição escola, uma necessidade humana, e inclusive as faculdades começaram na Igreja Católica, se for ver a história da educação. E é um campo de ação e de missão muito grande, tanto para o professor, o docente, como também os alunos docentes, também os profissionais que estão ali na limpeza, na merenda, etc. Então, eu creio que temos que acreditar na força do Espírito, na verdade, acreditar no ser humano. Quem está cansado de ser professor e quem está cansado de querer aprender, acreditar nisso. Que o ser humano está em processo, está em construção permanentemente. Então, estamos chegando no final desse programa. Eu creio que a mensagem muito importante é acreditar na vocação, missão, para viver bem até o último momento. Eu não estou querendo ser ingênuo, Bruno, de que nas escolas privadas talvez também, mas nas públicas sobretudo, o professor não tem mais um espaço como antigamente. Muitos alunos não estão interessados na aula, mas os professores devem saber que tem uma força que está por trás na vida dela, que se chama Deus, se chama vida, se chama Espírito, que movimenta a vida da gente. Então, acreditar, ter esperança, ter confiança. Eu faço votos que os professores continuem firmes e lutem mesmo, pela vocação que têm e pelo trabalho que realizam. Verdade. Vale a pena lembrar uma outra carta de um outro Papa, o Papa Bento, Salvos pela esperança. É próprio do cristianismo essa questão da esperança. Houve uma época da educação, para concluir, que se via a educação nessa dimensão como salvadora da pátria, sozinha, isolada, e que o professor era professor apenas por amor e vocação, porque a gente não sabe que não é só isso. A educação é uma forte aliada para salvar a humanidade, mas junto com outros fatores. O professor trabalha também porque tem família para sustentar, porque ele também quer se realizar enquanto pessoa humana, mas, de fato, acho que a gente tem algo a mais. Porque se fôssemos colegas professores, os colegas professores, aí vai um recado meu para os meus colegas professores, a gente precisa sempre acreditar, ter esperança de que a sociedade vai melhorar, de que nós somos peças fundamentais nesse processo de mudança, nesse processo que é educar, que é gerar vida, que é conscientizar, que a sociedade, que o governo, que os poderes públicos olhem para a educação com mais carinho, nos ajude a ajudar as pessoas. Força para você que está nos assistindo, para você que é paroquiano dessa paróquia ou de outro lugar e que escolheu, por opção, ser professor. A gente educa não apenas matérias, disciplinas como filosofia, português, matemática e história. A gente educa para a vida, não é verdade? E contemos com Jesus, o nosso pedagogo por excelência, e Maria, a estrela da evangelização e a mãe de todos os educadores. Então, estamos chegando no final desse programa. Eu queria também puxar sardinha para os jovens, para os adolescentes, que são também protagonistas da educação. Interesse pela educação, pelo estudo, interesse pela vida. E eu, muitas vezes, perguntei para o jovem qual que é a matéria mais importante na escola. E tem os que gostam disso, os que gostam daquilo. Eu falava, a matéria mais importante é a relação humana, que
que é fundamental, né? Então, acreditar nisso, viver isso na família, viver isso no trabalho, na escola, em qualquer ambiente de lazer, de sei lá o quê. Então, que Deus abençoe os nossos professores, os alunos, os que não estão estudando. Eu falo para os jovens: você está estudando? Não, já terminei. Mas quantas faculdades você já fez? Mas também tem que ver se o governo favorece fazer faculdades, a economia. Mas quantas faculdades já fez? Vai concluir não sei quando, não termina, né? Então não vai ficar com o ensino médio satisfeito só com isso, não. Vai em frente. Então que a juventude seja também abençoada com os nossos professores e toda a humanidade. Que Deus abençoe ao Bruno, na sua profissão, missão, né? Muito obrigado pela sua presença e abençoe cada um que está nos assistindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e que esta bênção permaneça para sempre. Amém. Até semana que vem.